Eu vou, com alegria no coração, ministrar uma palavra da parte de Deus. Eu creio que Deus ele conhece a nossa vida, nossa mente. Deus nos sonda, nos vê. E aí Deus dá oportunidade a gente, oportunidades maravilhosas de estar na presença dele, né? Eu quero ministrar uma palavra hoje e quero ir direto ao assunto já com você, estando bem consciente que Deus tem uma palavra para você, porque o amor de Deus ele é maravilhoso para conosco, como eu sempre ensino, sempre prego, tá? Que Deus, irmãos, ele é aquele que cuida da gente de uma maneira bem maravilhosa, né? Os cuidados de Deus é muito lindo e se não fossem os cuidados de Deus, na verdade, nós não estaríamos aqui. Então, eu estou falando de uma maneira generalizada. Os cuidados de Deus são tão maravilhosos e é por isso que nós estamos aqui. Senão, todos nós, de uma forma em geral, já tinha perecido, não é? Já tinha perecido. Mas as misericórdias de Deus, ela nos protege, nos livra de uma maneira muito poderosa. Eu vou trazer uma palavra que Deus colocou em meu coração, não vou me estender muito, mas eu peço a sua atenção por alguns minutos. Eu creio que Deus, ele tem uma palavra para você. Hoje eu vou ministrar uma palavra, eu vou falar a respeito de algo que aconteceu. Livro de Lucas, capítulo 1, e eu quero ler apenas 2 versículos para nossa meditação, que é os versículos de número 43 e 44. Só 2 versículos para a gente meditar e se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, tá bom? A única coisa que eu peço a você é que você esteja muito atento. Lucas, capítulo 1, e eu quero ler o versículo 43 e 44, que diz: E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Amados, eu quero trazer uma palavra e quero falar sobre Maria visita Isabel. Eu só quero ler esses 2 versículos, porque eu acredito na grandeza de Deus, tá bom? Deus é aquele que visita quem realmente ele quer. Deus usa quem ele quer e Deus trabalha do jeito dele. Não existe ninguém que impeça, que atrapalhe, que evite a visita de Deus. Deus tem seu jeito, sua maneira de trabalhar. E como bem sabemos, ele opera milagres e maravilhas e ele é glorificado em tudo que faz, né, irmão? E eu aprendi que Deus não faz nada em vão. Nada. Deus não permite nada em vão, tá? Eu me lembro de uma história. Deixa eu contar essa história para você. Eu me lembro de uma história que um fazendeiro disse, ele muito preocupado, tinha um cavalo caríssimo na sua fazenda. É uma ilustração. E esse cavalo caríssimo sumiu. Sumiu. Procuraram, procuraram e ele sumiu. Passaram-se 3 dias, todo mundo dizendo: esse cavalo morreu. Caiu em algum buraco aí na fazenda, algum. Morreu.
E ninguém acreditava que esse cavalo ia voltar para essa fazenda. Um quarto dia ele voltou com outros cavalos. E aí os vizinhos ficaram perguntando: você tem muita sorte? E o que ele dizia para os vizinhos é: sorte ou azar? Daqui uma semana a gente vai ver se é sorte ou azar. Passaram-se algum tempo, a história conta, a ilustração conta, que o filho daquele fazendeiro foi andar neste cavalo. E aí, ele, quando foi andar neste cavalo, ele caiu e fraturou a perna. E as pessoas olhando e disse: rapaz, isso aí foi sorte ou foi azar? E o que o fazendeiro dizia é: daqui a uma semana a gente vai saber. Não sei se foi sorte ou foi azar. E depois de algumas semanas chegou lá uma comitiva para buscar o filho dele para a guerra nesse lugar. Ia ter uma guerra e o filho dele tinha que ir. E quando olharam que o filho dele estava machucado, com a perna quebrada, ele disse: infelizmente nós não vamos poder levar o seu filho assim. Aí os vizinhos perguntou para ele de novo: isso é sorte ou foi azar dele? Moral da história: eu não estou falando aqui, na verdade, de sorte ou azar. Eu estou falando aqui de propósito, de Deus. Às vezes Deus permite algumas coisas acontecer, nós quebrarmos algo, quebrarmos ou danificarmos algumas áreas da vida da gente, algum membro. E as pessoas perguntam: o que é isso? Deus vendo lá na frente e dá o livramento. Eu me lembro de um testemunho de um corredor que ele treinou o ano todo para essa competição. E ele teve a alegria de, no meio do caminho, faltando poucos quilômetros, ele tropeçou em uma pedra que jogaram no caminho e ele caiu e quebrou a perna. Ele lamentou, reclamou, não quis aceitar, eu treinei tanto e pertinho eu caí nessa pedra. E um dia Deus disse para ele, usando um instrumento, Deus disse para ele: lembra naquele dia que você estava quase chegando? Aquele dia foi um dia de livramento, você ia infartar. Se você desse mais alguns passos, você ia infartar. Então, eu quero que você entenda que nem tudo é azar. Mas também não quero que você entenda que é sorte. Eu só quero que você entenda que é Deus. Deus é quem sabe de todas as coisas e a gente não sabe de nada. Esse texto que nós tivemos a alegria de ler em Lucas, capítulo 1, versículo 43 e 44, a epígrafe fala quando Maria visita Isabel. Diz que naqueles dias, levantando-se Maria, ela foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Maria, ela acorda apressada e ela agora ela se levanta e foi apressada às montanhas em uma cidade de Judá. Observe Maria, se acorda, se levanta e sai apressada para o lado das montanhas. O texto diz que quando encontrou em casa de Zacarias, saudou a Isabel. Ele encontrou em casa de Zacarias Isabel e ela saudou Isabel. Quando ela saudou a Isabel, aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Observe a importância
da obediência a Deus, a importância de ir para os lugares que Deus quer que você vá. Entenda comigo a importância de ir para o lugar que Deus determina que você vá e de fazer o que Deus manda você fazer. Entenda melhor ainda. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 1, versículo de número 41, que aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Quando ela falou, Maria falou: "Oi, Isabel". Aí, quando Isabel ouviu, a criancinha começou a mexer dentro do seu ventre. E eu estava pensando nesse texto. Isabel, na verdade, estava com uma promessa no ventre dela, que era criança. E ela, a criança, é como se ela respondesse juntamente com Isabel. Queridos, existem palavras, existe uma saudação, coisas pequenas, que acorda o que está dentro de nós, que desperta as coisas boas, sabe? E o texto diz que quando mexeu no ventre, o texto diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo, ela sentiu uma alegria do Espírito Santo. Por quê? Porque o texto diz, não fala se é menino ou menina, fala da criancinha. Deu para entender? Se a Bíblia não diz se era menino ou menina, então eu não vou inventar aqui que era um menino ou que era uma menina. Diz que era uma criancinha. A criancinha saltou no seu ventre. Eu não estou aqui enganando, não estou aqui inventando história, eu estou falando aqui de coisas que nós temos dentro de nós, da bênção que está dentro de nós, do presente que está dentro de nós. Eu estou falando aqui de algo que nos dá alegria, que habita dentro de nós. E às vezes nós não expressamos, nós não se alegramos da maneira que é para se alegrar, nós não agradecemos do jeito que é para agradecer. Existe algo gerado dentro de nós, existe algo que foi gerado por Deus, existe algo dentro de nós que nós precisamos sentir que está dentro de nós. Existem coisas boas que a gente tem e que nem todo mundo sabe que a gente tem. Então, a criancinha, quando a criancinha saltou no ventre, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Deu para entender? Aqui, na verdade, o sinal ele foi interno. Eita, Deus grande, que palavra boa, tá vendo? O sinal, às vezes a gente espera ele externo, mas o sinal ele é interno. O sinal ninguém viu. O sinal Isabel sentiu. Meu Deus do céu, tu estás entendendo essa palavra? Recebe essa palavra aí. Isabel, ela teve a alegria de sentir. Você que está aí, Deus está dizendo para você que você precisa sentir essa alegria. Deus está dizendo para você que você precisa sentir essa alegria, a alegria de Deus, a alegria do Espírito Santo. Deus está dizendo para você que você precisa sentir essa alegria, não é só hoje. Você precisa sentir essa alegria de uma maneira agradável, de uma maneira louvável. Deus está dizendo que você precisa sentir essa alegria, ela não pode morrer dentro de você, entende? Você precisa sentir, você precisa acreditar, você precisa confiar em Deus, você precisa entender que Deus continua sendo Deus na sua vida. Então, se você sente Deus dentro de você, você jamais vai conseguir baixar a cabeça diante de qualquer situação que você está enfrentando. Por quê? Porque você sabe que Deus está com você. Você sabe que Deus está cuidando de você. Você sabe que a mão de Deus está estendida
e não existe ninguém que possa fazer com que a mão de Deus ela venha voltar atrás. Você está entendendo? Deus, ele tem os seus mistérios, Deus sabe como trabalha, Deus sabe como abençoa, Deus sabe como faz. Deus, ele é aquele que age, não é conforme a nossa vontade, Deus age é conforme a vontade dele. Deus não age conforme o meu querer, Deus age conforme o querer dele. É importante, é interessante que você esteja muito atento para você poder receber de Deus as bênçãos. É importante que você esteja atento para você receber de Deus os milagres, as maravilhas. Elas vão verdadeiramente acontecendo de uma maneira grandiosa. Elas vão acontecendo de uma maneira maravilhosa, de uma maneira agradável. E quem é que faz isso? É Deus quem faz isso. É Deus quem opera, é Deus quem trabalha, é Deus quem age. É Deus quem faz os movimentos, é Deus quem, sabe, toma a frente de todas as coisas. Então, hoje, eu quero que você receba essa palavra, eu quero que você se fortaleça nessa palavra. Eu peço que você se encha dessa palavra, que você guarde essa palavra. O texto vai adiante quando diz que a criancinha ela mexeu, ela saltou no ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. O que que Deus fala? O que que está dentro de você? O Deus, ele é aquele que coloca, é aquele que gera algo dentro de nós. E isso que é gerado dentro de nós faz com que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. E você precisa entender, você precisa saber, você precisa crer que Deus ele quer te encher do Espírito Santo dele. Tem algo dentro de você que te dá motivo para que você seja uma mulher, um homem, uma pessoa cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é bom, ser cheio do Espírito Santo é louvável. Deus está dizendo: se encha do Espírito Santo, da graça, se encha do poder de Deus, e Deus vai continuar mostrando que Ele é o Senhor da tua vida e que não existe outro além dele. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Pai, Ele é o amigo, Ele é aquele que trabalha, Ele é aquele que age, Ele é aquele que toca, Ele é aquele que movimenta. Ele é aquele que quebra o laço, quebra a lança. Ele é aquele que queima todos os caos no fogo e mostra que somente Ele é Deus na tua vida. Receba essa palavra. O que foi gerado, foi gerado. O que foi gerado te traz alegria. O que Deus gerou dentro de você. Eu não estou falando aqui de criança dentro de você. Eu estou falando aqui de alegria. Eu estou falando aqui de milagres. Eu estou falando aqui das bênçãos. Glória, lamanto, delemi como tu eder yofá. Shabadarabaдаkaladakamahai. O Deus grandão está dizendo a você: eu conheço você, eu sondo você, eu contemplo você. Você é o meu filho, você é minha filha. Eu gero em você, eu gero a promessa, eu gero a paz, eu gero dentro de você a alegria do meu Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, tenha motivo para ser cheio do Espírito Santo. Ah, não era todo mundo que sabia da história, da situação de Isabel, mas Deus sabia de tudo, contemplou tudo, viu tudo. É por isso que a Bíblia Sagrada diz no capítulo de número 1 de Lucas, versículo de número 41, diz que e Isabel foi cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Maria disse a Isabel: Isabel, bendita, exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendita o fruto do teu ventre. Maria disse a Isabel: e de onde me provém isso a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor.
Tá vendo? Ela disse: "E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre." Meu Deus, somente a voz de Maria, meu Deus, fez com que a criança viesse saltar. Ela estava quietinha, mas quando ela ouviu a voz de Maria, ela começou a saltar. O texto diz ainda, irmão, que bem-aventurado a que creu, pois não há de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Meu Deus, escuta o que Deus está dizendo. Vou encerrar essa mensagem. Escuta o que Deus está dizendo para você, que grandes coisas Deus vai fazer através da tua voz, através da tua vida. Deus vai fazer quando tu estender as mãos, Deus vai fazer quando tu profetizar. Escuta, foi sua voz de Maria. O texto diz que a criancinha saltou de alegria no ventre dela, e essa mesma alegria da criancinha ela também sentiu, porque quando a criancinha salta no ventre, a mãe sente alegria. Deus está dizendo para você que Ele é Deus, Ele há de te dar muita alegria, Ele há de fazer grandes e grandes e grandes e grandes coisas no teu viver. Deus está dizendo que Ele continua fazendo. Deus está dizendo que Ele continua sendo grande. E se tu crê nesta palavra, recebe, te alegra, te fortalece, te anima, te enche do Espírito Santo, te enche da graça de Deus. Deus está dizendo: eu estou gerando. Ninguém está vendo, mas eu estou gerando. Ninguém contempla, mas eu estou gerando. Deus está dizendo: tem coisas grandiosas chegando para a tua vida. Deus está dizendo: vou operar milagres e maravilhas e vou deixar muita gente espantada ao teu respeito. Quem recebe essa palavra vai glorificando ao Deus grandão, vai exaltando aquele que é poderoso para te dar vitória, vai engrandecendo o nome de Jesus, vai dizendo que Ele é grande, que Ele trabalha para trazer vitória, 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 milagres, milagres, milagres. Recebe essa palavra. Bem-aventurado a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foi ditas. Deus está dizendo assim: creia. Deus está dizendo: confie, porque vai se cumprir. Deus está dizendo: vai se cumprir o que eu tenho te dito. Vai se cumprir o que me contou é dele me calar yofa shapadaraga mantolebe que ostro teremi contou é dele me contou ele me castio ele que ofada ramanto. Deus está dizendo: vai se cumprir. Quem falou foi eu, o grande sou eu, o dono da vida sou eu. Te amo, faço do jeito que eu quero, abençoo as minhas, os meus, porque eu sou fiel. Só quem crê que vai cumprir, engrandece o nome de Jesus. Engrandece o nome de Jesus. Tu és bem-aventurada. Tu és um bem-aventurado, porque quando a Bíblia Sagrada fala da mulher, a Bíblia Sagrada também está falando do homem. A Bíblia Sagrada também está falando dos ungidos. A Bíblia Sagrada também está falando dos separados. A Bíblia Sagrada também está falando dos usados. Cadê os usados? Cadê os usados? Engrandece o nome de Jesus. Recebe, 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 recebe. Recebe essa palavra, te anima nesta palavra, alegra o teu coração através desta palavra. Esta palavra te dá vida, 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 vida.
Vida, essa palavra te dá vida, muita vida, muita vida, muita vida, muita vida. Deus está dizendo, tem uma promessa, fiz a promessa, vou cumprir, 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 cumprir. Se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. Recebe, recebe, recebe. Recebe e te alegra, recebe e te alegra, recebe e te fortalece. Recebe e te anima, recebe e creia. Creia, creia, creia na palavra. A palavra é boa, a palavra é poderosa, a palavra é tremenda. Deus está dizendo, tem algo sendo gerado dentro de você e ninguém impede eu gerar, ninguém impede eu fazer. Tem bênção, tem bênção, tem bênção de Deus. Criança é bênção, criança é bênção. Deus está dizendo, tem bênção, minha filha, tem bênção, meu filho. Vou fazer, vou fazer, vou fazer. Quando Deus quer, Deus faz ouvir a voz dele, quem ele quer, quem ele determina. A criança no ventre ouviu a voz dele e saltou. Deus está dizendo: pode estar onde for, pode estar lá embaixo. Aos teus olhos não tem saída, não tem jeito, mas Deus está dizendo: quando eu falar, alguém vai pular, vai saltitar, vai se alegrar. Serei glorificado. Tu vai ver o que é que eu vou fazer. Alegra o teu coração, confia tão somente em mim. Diz o Senhor dos Exércitos: eu sou o teu pai, o teu amigo, o teu Senhor, e vou continuar cuidando, cuidando, cuidando e zelando, cuidando e zelando, cuidando e zelando, zelando e cuidando, cuidando e zelando, zelando e cuidando, cuidando, zelando, zelando e cuidando, cuidando e zelando, zelando e cuidando. Quem crê que Deus, o tema da mensagem hoje é que Deus está cuidando e zelando, zelando e cuidando. Meu Deus, Deus cuida e zela, zela e cuida. Recebe essa palavra, recebe essa palavra. Tu não pode, mas Deus pode. Eita, dá outro tema aqui, ó. Deus está dizendo: eu gero dentro de você. A tua vitória não está longe, a tua vitória não está do lado de fora. A tua vitória está dentro de você. Se você crê nesta palavra, receba, se alegre e aguarde tão somente que você vai dizer: Deus fez. Eu recebi, acreditei e Deus fez. Eu estou de posse de vitória. Vai ser gerado, viu? Milagres sendo gerados só ao ouvir a palavra, ao ouvir o Deus grandão bradando. O texto diz que quando a criança no ventre ainda não estava do lado de fora, tá? Não, ainda não estava na terra, estava dentro do ventre. Oh, não era para ter escutado, mas escutou e saltou. Meu Deus do céu. Deus está dizendo: o que está dentro vai para fora, o que está embaixo vai para cima, o que está escondido vai aparecer, e eu vou mostrar que eu sou o Senhor da tua vida, sou teu pai, sou teu amigo, sou o que sou e ninguém impede o meu trabalhar. Quem recebe essa palavra glorifica o Deus grandão. Receba, receba. Receba essa palavra, se alegre e aguarde tão somente, porque assim diz o Senhor: eu farei grandes coisas para te beneficiar e mostrarei que sou Deus contigo na terra. Largue-me camanto, dele-me como tu edergiofá. O Espírito de Deus está dizendo para você: vou fazer grandes coisas e você vai me agradecer e vai dizer que foi eu que fiz. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu mudo o tema da mensagem porque Deus manda. O tema da mensagem hoje: Deus vai gerar. Aguarda tão somente, depois tu agradece e diz: Deus disse que ia gerar e gerou, e eu estou de posse de vitória. Se tu crê nesta palavra, tu vai ver a glória de Deus, que o grande Deus, que o Todo-Poderoso te ajude. É somente até aqui e eu não posso ir mais adiante. Não posso, não, 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 não. Eu não posso de jeito nenhum. Receba, receba, receba e aguarde. Receba e aguarde. Deus vai gerar. É o tema da mensagem hoje.
Quem tem ouvido para ouvir, ouça, ouça, ouça o que o Espírito diz às igrejas.